Sua ladra, homem encontra garota usando o colar que sua falecida noiva usava 18 anos atrás e arranca de seu pescoço. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Thomas estava em seu carro, e apesar do dia estar lindo, para ele nada estava bem. Desde a morte de sua noiva 18 anos atrás ele não via mais beleza na vida e no mundo. Ele agora era uma pessoa amarga, insensível e até cruel. Ele se dirigia rapidamente para sua empresa que ficava no centro da cidade em um dos prédios comerciais mais caros da região. Thomas fez fortuna na área imobiliária e era visto como um dos empresários mais promissores do seu país. Ao chegar no prédio, ele desceu do carro e pediu para um funcionário estacionar seu carro. Enquanto andava pela calçada e tinha pensamentos amargos, uma figura interessante chamou sua atenção. Uma jovem mulher que não parecia ter mais do que 20 anos, vendia flores em frente à região tumultuada. Ela era uma linda jovem em seu vestido branco, segurando flores. Tudo nela destoava da região feita de pedra e pessoas usando ternos e roupas em preto e branco. Ela era como uma verdadeira rosa que nasce meio ao concreto, mas se mantém firme. Era a primeira vez que Thomas via aquela jovem mulher, mas a sua presença o incomodou. Quem essa mulher pensa que é para ficar importunando as pessoas com flores? Ninguém vai querer isso. E realmente ninguém parecia se interessar pelas flores dela, mas a jovem continuava oferecendo com um lindo sorriso no rosto. Thomas seguiu seu caminho até o prédio e ignorou a jovem. Ele seguiu seu dia da mesma forma, de forma fria e amarga. Sua vida era como um café frio e amargo que não tinha mais sabor, mas ele fazia questão de tornar a vida de seus funcionários tão péssima quanto a dele. Muitos eram maltratados e sofriam pressão psicológica, mas Thomas pouco se importava. Nos dias seguintes ele continuou vendo a mesma jovem na frente do prédio vendendo suas rosas e com o mesmo sorriso de sempre. Aquilo começou a incomodar Thomas. Havia algo em ver as pessoas felizes que o incomodava, ainda mais em uma pessoa que estava ao sol, vendendo rosas em meio a uma multidão. Ele se aproximou da jovem. Bom dia, senhor. Deseja comprar uma rosa para sua amada ou para uma pessoa especial? A linda jovem falou amigavelmente. Quem eu amava está enterrada a 7 palmos, ele falou amargamente com uma cara fria. A jovem ficou surpresa por um segundo, mas tentou animar Thomas. Sinto muito, senhor, mas o amor é algo que transcende o tempo e o espaço. Você pode continuar amando alguém que já não está mais entre os vivos e amar alguém que está no passado. O amor é algo que nunca morre se nós sempre o alimentarmos. Tenho certeza que onde sua amada estiver ela adoraria ganhar o lembrete de que ainda ama, mas não precisa ser uma rosa em seu túmulo, uma simples oração para sua amada faria muito feliz, onde quer que ela estiver. Thomas ouviu as palavras da jovem e pensou, ela acha que com esse papo de hippie vai conseguir me convencer a comprar uma flor dessa. Sem paciência para ela, Thomas disse. Eu não quero uma rosa ou nada do tipo, quero apenas que saia de frente do prédio de onde trabalho, é incômodo ver alguém perturbando meus funcionários todos os dias. A jovem finalmente tirou o sorriso do rosto e isso fez Thomas se alegrar. Desculpe, senhor, não era minha intenção incomodar, apenas preciso ajudar meu pai que está doente. Eu procurarei outro local. Por favor, me desculpe. Thomas ficou aliviado em ver a desistência dela. Por um segundo ele pensou, quando me tornei tão cruel? Mas esse pensamento não o causava nenhum remorso. A jovem se abaixou para pegar sua cesta de flores e do seu pescoço apareceu um belo colar que estava escondido entre seu pescoço. Thomas congelou ao ver aquilo. Seu sangue ferveu, e sem pensar ele gritou. Sua ladra! Onde você pegou isso? A multidão que passava ao redor deles parou e vários olhares se voltaram para a jovem. Ela, amedrontada que não conseguia falar nada, ficou parada no lugar e lágrimas escorreram do seu rosto. Mas apesar do medo no seu rosto, Thomas foi implacável. Ele se aproximou ainda mais dela e puxou o colar, o quebrando.
Pelo puxão o pescoço da jovem ficou com uma marca vermelha ao redor, a machucando. Ela apenas chorava, mas Thomas não ouvia mais seu choro. Ele estava hipnotizado pelo colar que ele não via há quase 2 décadas. Era impossível haver outro igual àquele, pois ele mesmo havia feito com a ajuda de seu avô quando ele ainda era vivo. Ele e seu avô entalaram cada detalhe do colar que foi um presente para sua amada Liz. Senhor, o que aconteceu aqui? Uma voz tirou Thomas de seu transe e ele olhou para o lado. Um policial estava falando com ele. Ela pegou esse colar que era meu, mas já tomei dela. Ao falar isso, Thomas se afastou da jovem e o policial a puxou pelos braços a levando para longe, e desde então ela não retornou àquela rua. Thomas voltou para seu escritório e olhando para o colar, ele sentiu algo escorrendo pelo seu rosto. Eram lágrimas. Fazia anos que ele não chorava, desde que enterrou seu coração com sua amada Liz. Memórias fluíam em sua mente o levando para o passado que ele gostaria de ter enterrado. Alice e Thomas eram um jovem casal. Ela tinha apenas 18 anos na época e trabalhava como empregada doméstica na casa de um rico homem. Thomas era um jovem de 20 anos que tinha apenas seu avô como família. Seu avô era garimpeiro e frequentemente voltava com ouro e algumas pedras preciosas para casa. Thomas, querendo ajudar seu avô, estudou bastante para aprimorar suas habilidades de criar acessórios com os materiais que seu avô trazia. Ele criava colares, anéis, joias belíssimas que atraíam a atenção de várias pessoas. Eles tinham uma pequena loja e dela que tiravam seu sustento. No primeiro ano de namoro, Thomas decidiu fazer algo especial para Alice. Com a permissão do seu avô, e com sua ajuda, ele criou um colar, que era feito de ouro e na ponta tinha um pequeno diamante. O colar poderia valer uma boa quantia em dinheiro, mas o valor simbólico para Thomas era inestimável. Alice chorou ao ganhar algo tão valioso, mas que tinha um significado muito mais profundo para ela. Não estava nos planos de Thomas, mas ver sua amada naquele momento fez dizer as seguintes palavras: "Casa comigo." Alice quase deu um grito de felicidade e imediatamente disse sim. Os dois estavam vivendo os melhores dias de suas vidas. No entanto, havia algo de errado com Alice. Ela em certos momentos parecia triste, mas sempre negava qualquer coisa para Thomas. Era Natal e Thomas estava participando de um sopão beneficente. Antigamente era de seu caráter ajudar as pessoas. Todo ano ele participava do sopão ajudando pessoas a entregarem comida aos necessitados. Alice também participava, mas por algum motivo naquele dia ela não apareceu. Ele estava preocupado e tentou contatar ela de todas as formas, mas Alice não tinha parentes, então a única forma de encontrar era por seu telefone ou indo para sua casa, mas ela não atendia suas ligações e não estava em casa. Alguns dias haviam passado e Thomas estava desesperado, mas ele finalmente recebeu uma ligação dela. "Amor, eu estava me escondendo do meu chefe, por favor venha me pegar, ele é um homem perigoso. Eu nunca te contei, mas ele sempre me assediava, mas eu precisava do emprego, porém sempre neguei as investidas dele. Quando ele descobriu do meu noivado com você, ele enlouqueceu, por favor me ajude." Thomas suava frio com medo do que estava acontecendo, mas pediu o endereço de onde ela estava e foi imediatamente ao local. Mas ao chegar ao lugar não havia nada. Mais dias passaram e o desespero se instalou no coração de Thomas. Um dia, bateram na sua porta. Eram 2 policiais. Eles tinham uma terrível notícia. Sua noiva havia falecido. Adalberto, o patrão de Alice, desesperado para tê-la ao seu lado, levou a mulher à força no seu carro, mas Alice lutou contra ele e o carro sofreu um acidente pegando fogo em seguida. Com o caixão fechado, Thomas enterrou sua amada e junto com ela sua bondade e felicidade. O avô do jovem rapaz aconselhava que ele deveria seguir em frente e não se tornar uma pessoa tão amarga, que esse não seria o desejo dela. Mas Thomas estava cego e surdo, pois tudo que ele conseguia ouvir e ver era a dor e o sofrimento que estava passando. Seu avô achou melhor mudar de cidade e levar a loja deles para outra cidade. Ele achou que a mudança poderia trazer uma melhora para Thomas, mas foi em vão.
Os anos passaram e o avô de Thomas faleceu. Thomas vendeu a loja e todas as joias dela. Com o dinheiro ele entrou no ramo imobiliário. 18 anos passaram e a conta bancária de Thomas estava cada vez maior e seu coração cada vez mais frio. Agora, ele estava no seu escritório, vendo o colar que entregou para Alice como demonstração de seu amor. Sua mente estava confusa, mas depois que sua raiva passou, ele raciocinou e pensou que o que fez foi besteira. Como ela conseguiu esse colar? Eu devia ter perguntado. Ele havia sumido e não foi encontrado entre os corpos do carro. Tomás agora ficava o dia inteiro na frente do prédio esperando que aquela jovem aparecesse, mas ela nunca retornou. Ele nem ao menos sabia seu nome, seria extremamente difícil encontrar ela. Será que ela foi presa? Quando se perguntou isso, Thomas foi na delegacia mais próxima, e para sua sorte, ele encontrou o mesmo policial daquele dia. O que aconteceu com aquela jovem? Thomas perguntou. Como o senhor não deu parte dela, eu apenas a levei para longe da região e disse que se ela causasse mais problemas nós a prenderíamos. Thomas ficou irritado com o policial, agora seria mais difícil encontrar ela, porém ele percebeu que a culpa era toda e somente dele. Ele estava sem pistas, mas não queria desistir. Um mês havia passado e Thomas ainda tentava encontrar a jovem. Para sua sorte, ele viu um lampejo de esperança. Sua secretária estava trabalhando e havia um vaso com flores em sua mesa. Eram flores parecidas com as que a jovem vendia. Onde você conseguiu essas flores? Ele perguntou. Uma jovem vendia elas aqui em frente, mas eu só comprava para casa. Agora ela está vendendo em outro bairro e hoje decidi trazê-las para o trabalho, porque achei que deixou o ambiente mais bonito. O senhor quer que eu as tire? Thomas sorriu. Não, de forma alguma. Achei elas tão bonitas que vou comprar algumas para o meu escritório. Você poderia me passar o endereço onde essa jovem vende? Sua secretária olhou com desconfiança. Ela, mais do que ninguém, sabia a fama que Thomas tinha de perverso com as pessoas. Flores não eram algo que combinavam com seu caráter, mas ela passou o endereço. Thomas foi imediatamente ao local e lá encontrou a jovem, vendendo suas flores com o mesmo sorriso, mas logo ele desapareceu ao vê-lo. Por favor, espere, me desculpe por aquele dia, eu só preciso saber onde conseguiu esse colar, Thomas perguntou apressadamente. A jovem rapidamente pegou sua cesta de flores e quis se afastar, mas logo Thomas falou. Eu pago o que for preciso, por favor, me diga. A jovem parou e pensou. Apesar da raiva por aquele homem, ela precisava muito do dinheiro. Está bem, eu direi, mas com uma condição, você deve me devolver o colar. Tomás disse que aceitava o trato, mas ele mentiu, ele jamais devolveria o colar, porém ele precisava pegar ela para saber a informação. Quem me deu esse colar foi meu pai, ele era da minha mãe, mas ela faleceu e vivo sozinha com meu pai, porém ele precisa de remédios caros e não consegue trabalhar. Impossível, Thomas pensou. Olhando bem para a jovem, ele notou que ela era muito parecida com sua amada Alice. Impossível, ele só conseguia pensar nisso. Um frio percorreu o corpo de Thomas. Está bem, eu devolverei o colar, mas levarei para sua casa e entregarei nas mãos do seu pai. A jovem ficou com raiva e o chamou de mentiroso, mas sem escolha ela teve que aceitar. Qual o seu nome do seu pai? Ele perguntou. Me chamo Clara, meu pai se chama Adalberto. Nesse momento o sangue de Thomas ferveu, era o mesmo nome do patrão que tirou a vida de sua amada Alice, mas era para ele estar morto no acidente. Thomas tentou esconder suas emoções de Clara e ela deu seu endereço para ele. No mesmo dia, mais tarde, Thomas estava na porta de sua casa. Clara abriu a porta e disse que ele podia entrar, mas que esperasse, pois ainda não havia falado com seu pai sobre o que aconteceu. No entanto, Thomas não a ouviu e entrou na casa procurando Adalberto. Ao entrar na sala, ele viu um homem velho e doente, deitado em uma cama de hospital com uma cadeira de rodas do lado.
Thomas nunca viu Adalberto pessoalmente, mas viu várias fotos dele quando pesquisou sobre o acidente. Você. Thomas avançou em Adalberto, mas Clara correu na defesa de seu pai. Pare! Ela gritou. Thomas, cego pela raiva, puxou Clara com força pelo braço, mas a jovem defenderia seu pai com toda sua vida. Ela não largava Thomas, que tentava de toda forma partir para cima de Adalberto. Adalberto, vendo que Clara estava ficando machucada, pois mesmo sem Thomas fazer nada com ela, ele era um homem grande e o simples fato de tentar segurar ela machucava, então ele gritou. Pare, Clara, deixe que ele faça o que tem que fazer. Tanto Clara quanto Thomas pararam. Minha filha, por favor, o solte, ele não tem culpa, Adalberto falou suavemente. Ambos ficaram em silêncio, mas Adalberto quebrou. Serei direto, acho que você está confuso com o que está acontecendo. Thomas, logo falou, você era para estar morto? O que aconteceu com Alice, e por que você tem o colar dela? E Clara é filha dela. Adalberto, sem cerimônia, falou. Eu era obcecado por Alice, mas ela tinha apenas olhos para você. Desde o primeiro dia que ela trabalhou em sua casa, ele se apaixonou por ela. Por mais que ele tentasse fazer ela se apaixonar por ele, Alice não deixava Thomas. Ela não deixava o emprego apenas porque precisava do dinheiro. Quando soube que Alice iria se casar, Adalberto ficou ainda mais louco de ciúmes e trancou na casa dele. Usando seu dinheiro e poder, ele forjou o acidente e pagou 2 policiais para darem a notícia falsa para Thomas. Após alguns meses vivendo privada de sair da casa, Adalberto notou que a barriga de Alice estava crescendo, ela estava grávida. Isso deixou ainda mais irritado. Alice tentou de todas as formas escapar do local, mas nunca conseguiu. Os 9 meses passaram e Alice deu à luz a Clara. Adalberto estava cansado das tentativas de fuga de Alice e finalmente a deixou sair, mas ele não deixaria barato. Adalberto fugiu com Clara. Alice ficou desesperada e procurou Clara, mas nunca encontrou. Ela também tentou ir atrás de Thomas, mas ele não morava mais no mesmo local. Desde então o paradeiro de Alice era desconhecido. Adalberto criou Clara como sua filha e contou diversas mentiras para ela. Porém o tempo e a idade pesaram no homem, que logo apresentou diversos problemas de saúde. Além disso, sua fortuna havia acabado. Tudo de valioso que ele tinha era um colar que pegou de Alice antes de fugir com Clara. Desde então os dois viviam como pai e filha. Thomas sentou no sofá, o mundo ao seu redor parecia girar. Clara era sua filha, e Alice ainda estava viva. Clara estava chorando, sem acreditar que seu pai havia feito tantas coisas horríveis. Thomas olhou para a garota. Ela era filha do seu amor com Alice. Enquanto olhava para ela, ele notou seu pescoço roxo, por causa do colar que ele puxou dela. Ele também notou que ela estava com o braço vermelho por ele ter puxado ela para longe. Eu me tornei um monstro também, fiz isso com a minha própria filha. Thomas desabou em lágrimas, ele agora era um homem de 40 anos que chorava feito uma criança. Ele implorou perdão a Clara, mas sua voz engasgava e ela mal conseguia entender, porém mesmo sem entender ela sentia o que ele estava dizendo. Ela enxugou as lágrimas e disse, pai, onde está minha mãe? Adalberto olhou para o vazio e falou o endereço. A última vez que tive notícias dela, ela morava nessa casa, mas já fazendo quase 10 anos. Senhor Thomas, Clara falou, você pode me levar até minha mãe? Claro, Thomas disse enxugando as lágrimas. No carro os dois estavam em silêncio. Sei que você é meu pai, mas não espere que o chame assim, disse Clara quebrando o silêncio. Eu entendo, fiz coisas horríveis para você, espero que um dia me perdoe. Eu me tornei uma pessoa horrível. Fui fraco. Tentarei mudar. Mais uma vez, me perdoe. Os dois chegaram a uma linda casa. Eu vou primeiro, disse Clara. Clara bateu à porta da casa e uma mulher que ela nunca viu abriu.
eu gostaria de falar com Alice, Clara falou. Sou ela, o que deseja? Alice falou. Clara chorou e sorriu ao mesmo tempo. Eu sou Clara, sua filha. Agora as duas choraram. Com um abraço, Alice sentiu toda a dor indo embora, todo o sofrimento que passou nos últimos anos. Minha filha, não posso acreditar. Não existiam palavras para expressar o que Alice estava sentindo naquele momento. Ela achava que nem mesmo os anjos poderiam criar uma palavra para mencionar o tanto que ela estava feliz. As duas conversaram por meia hora enquanto Thomas estava no carro esperando ansiosamente. De repente Alice bateu no carro. Quando Thomas a viu, ele saiu imediatamente. Meu amor, ele falou. Querido. Ela falou chorando. Os dois se abraçaram e não conseguiam tirar os olhos um do outro. Meu amor, como você se tornou um homem bonito, ela disse. O tempo não foi tão gentil comigo e envelheci bastante, disse Alice. Espero que você ainda me ame, mesmo estando mais velha e acabada. Thomas sorriu. Meu amor, você ainda é a mulher mais linda desse mundo, e nada e ninguém fará eu pensar diferente. Eu te amo. Os dois então se beijaram e perceberam que o amor entre eles não havia mudado mesmo após tantos anos. Eles tinham muito que conversar. Alice contou tudo que sofreu nos últimos anos. Thomas contou toda a sua vida. E Clara disse como foi sua vida com Adalberto. Alice e Thomas queriam algo em comum, retribuição por todo o sofrimento que Adalberto fez eles passarem. Os dois disseram que iriam à delegacia imediatamente denunciar ele por tudo que fez. No entanto, Clara segurou. Sei que vocês os odeiam, mas, mesmo sabendo tudo que ele fez, eu não consigo odiá-lo. Ele me criou como pai e sempre me tratou bem e com carinho. Além disso, ele já está velho e doente. Por favor, sei que estou pedindo muito, sei que estou pedindo o impossível, mas por favor não façam nada com ele. Um ano passou. Alice e Thomas moravam juntos e finalmente se casaram. Alice superou toda a dor que passou nos últimos anos e hoje em dia era uma mulher mais feliz. Thomas tentou se redimir com todas as pessoas que lhe maltratou, e todos na empresa notaram sua mudança. A diferença foi tanta que seus lucros aumentaram consideravelmente. Clara morava com seus pais e parou de vender flores. Ela agora estava na faculdade, mas fazia questão de cuidar do jardim dos seus pais. Ele todo final de semana ia para um lar de idosos onde Adalberto se encontrava. Ele morava nesse lar a pedido de Clara. Thomas, em um gesto quase santo, pagou um bom asilo para Adalberto a pedido de Clara. Ela o visitava e era o único raio de sol em sua vida. Porém Adalberto nunca conseguiu se perdoar pelo que fez e era constantemente assombrado por pesadelos. Clara e Thomas seguiram em frente. Os dois decidiram nunca ver Adalberto e o confiaram apenas a sua filha. Eles sabiam que o amor que tinha agora era maior do que qualquer retribuição. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.